Paz do Senhor para os irmãos. Eu gosto muito desse hino que nós cantamos, porque no final ele fica aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. E quando eu era mais jovem, menino inconstante, como diz o apóstolo Paulo, eu achava hino chato, né? Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, repetitivo. Mas depois eu fui entender que, na maioria das vezes, tudo que a gente precisa é só falar aleluia, glória, aleluia. Não precisa de mais nada. Só glorificar o nome de Deus é o suficiente. Meus irmãos, eu queria pedir para os irmãos que abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Hoje é um dia especial, uma data comemorativa para nós cristãos. É o dia que nós comemoramos, é a data que nós comemoramos o dia da Bíblia, o segundo domingo do mês de dezembro. Então hoje, quando o pastor Evandro me chamou para pregar hoje, eu pensei, por que não pregar então sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Podem se assentar. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós encontramos as bem-aventuranças. Se os irmãos forem ler lá Mateus capítulo 5, vocês vão ver, os irmãos vão encontrar Jesus falando acerca das bem-aventuranças. Jesus fala mais especificamente sobre 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores e, por fim, bem-aventurados os perseguidos. No entanto, nós encontramos várias outras passagens da Bíblia que falam sobre bem-aventuranças. As bem-aventuranças, o termo bem-aventurado, nós não encontramos somente em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 seria talvez a mais emblemática, porque tem a mais marcante, porque ali o Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Mas em toda a Bíblia nós encontramos não só a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança, mas também atos ou situações ou características que formam ou que levam a pessoa a ser bem-aventurada. E quando nós olhamos por termo bem-aventurada, bem-aventurado, essa palavra vem do grego makarios, que significa um estado de intensa felicidade ou de intensa satisfação. Bem-aventurado significa bem-estar, bem-aventurado significa uma felicidade extrema, vamos dizer assim. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus ele usa o termo bem-aventurado para qualificar ou diferenciar para ensinar os seus discípulos e também para qualificar ou diferenciar aquelas pessoas que fariam parte do reino de Deus daquelas pessoas que não fariam parte do reino de Deus. Então lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus fala dos bem-aventurados, Jesus está falando, olha, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, ou essas pessoas que têm essas características, elas são bem-aventuradas. E por isso, elas se qualificam a serem cidadãos do reino de Deus. Por isso, essas pessoas se destoam daquelas outras pessoas que não farão parte do reino de Deus. E o termo bem-aventurado, como eu disse, ele aparece em toda a Bíblia, ele aparece tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Ele aparece em vários lugares. Se a gente falar para o Antigo Testamento, a gente vê em vários outros livros o texto sagrado nos falando sobre, de novo, atitudes e atos que as pessoas fazem que qualificam essas pessoas como bem-aventuradas, ou que permitem essas pessoas serem bem-aventuradas. Permitem essas pessoas a sentirem uma felicidade extrema, um estado de convicção, um estado de bem-estar, de satisfação, totalmente diferente de qualquer outro sentimento que nós podemos sentir no nosso dia a dia, o bem-aventurado. E no livro de Apocalipse, nós temos também algumas bem-aventuranças.
mais especificamente, somente no livro de Apocalipse, nós temos 8 bem-aventuranças espalhadas pelo livro do Apocalipse. E aqui eu queria falar hoje é sobre a bem-aventurança de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A bem-aventurança relacionada à palavra de Deus. Como eu disse, hoje é um domingo comemorativo para nós cristãos, é o domingo a data que nós comemoramos o dia da Bíblia, e nós encontramos na própria Bíblia a bem-aventurança da Bíblia, ou a bem-aventurança relacionada à Bíblia, à palavra de Deus. Como nós lemos, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui, quando o apóstolo João fala as palavras desta profecia, João está falando da palavra de Deus. E aí, quando nós lemos esse versículo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, no primeiro momento nós atentamos somente ao fato de ler. Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, ou bem-aventurado aquele que lê a palavra de Deus, ou bem-aventurado aquele que lê a Bíblia. No primeiro momento a gente só se atenta ao fato da pessoa que lê. Só que ter o ato de ler significa que existem também outros comportamentos em relação à Bíblia que não são o comportamento de ler. Ou até mesmo existem comportamentos implícitos no ato de ler que se diferem entre si. Por exemplo, somente no ato de ler, nós podemos identificar aqui 3 comportamentos que envolvem o ler a palavra de Deus, mas que são diferentes entre si. Tem pessoas que não têm esse comportamento, vamos dizer assim. Tem pessoas que não leem a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. Se bem-aventurado é aquele que lê, então é porque tem gente que não lê, que não é bem-aventurado. Tem gente que não lê a Bíblia. E aí a gente pensa assim, tem gente que não lê a Bíblia. É verdade, Diego, é verdade. Tem gente que não lê a Bíblia porque não tem ali a Bíblia. Não estou falando daqueles que não têm acesso à Bíblia. Eu estou falando daqueles que têm acesso à Bíblia, mas não a lê. Muitas pessoas utilizam a Bíblia ou têm a Bíblia em casa como um amuleto, como objeto de decoração. Já vi em várias casas que você entra na casa, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. E a Bíblia fica aberta ali o tempo que for. Tem pessoas que têm Bíblia em casa, mas são incapazes de pegar a Bíblia e ler um versículo da Bíblia. Ou pessoas que têm a Bíblia, só leem um versículo picado. Está triste, está passando por algum problema, vai lá, pega a Bíblia, abre, normalmente um salmo, um provérbio, lê um versículo, fecha a Bíblia e coloca no canto de novo. São pessoas que não têm o hábito de ler a palavra de Deus. São pessoas que não leem, não só no sentido de ler de fato o texto, mas que não manuseiam a Bíblia, que não sabem pegar a Bíblia. Tem pessoas que pegam a Bíblia e você fala assim, olha, abre aí, por favor, em Mateus capítulo 1, versículo 2. A pessoa não sabe, ela fica perdida. Ela não sabe se Mateus fica no final, fica no início, se é no Antigo Testamento, Novo Testamento. Não sabe que a Bíblia é dividida em capítulos, em versículos. Tem pessoas que não sabem. Por mais que elas leem, elas não sabem manusear a Bíblia, o que é um problema muito grande. Porque a Bíblia fala, nós acabamos de ler com as crianças se apresentando, que a Bíblia é nossa espada, que a Bíblia é nossa ferramenta. Nós, como soldados de Cristo, nós temos que saber manusear a Bíblia. Como que pode um soldado que não sabe manusear uma espada, um soldado que não sabe manusear uma arma? Se a Bíblia é a nossa espada, se a Bíblia é a nossa arma, se a Bíblia é a nossa ferramenta, nosso instrumento de trabalho, nós precisamos saber manusear a Bíblia. E aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, nos mostra que tem gente que não lê, tem gente que não sabe manusear a Bíblia. Isso é uma preocupação muito grande. Mas também tem pessoas que até leem, mas que não entendem. Mas qual é a diferença, Diego? Tem uma grande diferença. Não basta só ler, você tem que ler e entender. De que adianta você ler alguma coisa se você não entende aquilo que você está lendo? De que adianta você ler alguma coisa, mas que você não consegue não só entender aquilo que você está lendo, mas assimilar aquilo que você está lendo? A Bíblia, ela é um livro, vamos dizer assim, simples, mas ao mesmo tempo complexo. Existem pessoas que leem a Bíblia como um livro hermético, como um livro lacrado, um livro isolado, um livro onde a pessoa pega a Bíblia e ela lê a Bíblia como um livro de história, como qualquer outro livro escolar.
conta uma história de um povo, primeiro conta a história do mundo, da criação, depois conta a história de um povo, aí passa um tempo, vem um homem e morre, e aí esse homem ensina outros homens, e aí tem um homem mais especial chamado Paulo, que sai andando pelo mundo, vagando, abrindo igreja, um livro comum. Essas pessoas que leem a Bíblia como um livro comum, elas leem a Bíblia, mas elas não entendem a Bíblia. E sabe por que elas não entendem a Bíblia? Porque falta alguém que explique a Bíblia. E quem que explica a Bíblia para nós? O Espírito Santo de Deus. São pessoas que até leem a Bíblia. Elas já se diferem em um grau do primeiro tipo de comportamento, que é não ler a Bíblia. Elas até leem a Bíblia, mas elas não entendem a Bíblia, porque elas leem a Bíblia sozinhas, sem o Espírito Santo de Deus para revelar aquilo que está acontecendo. E é fundamental nós termos o Espírito Santo nos revelando. O Espírito Santo é o nosso maior interpretador da Bíblia. Porque foi ele que inspirou a escrita da Bíblia. Nós já estudamos isso aqui. Então, sempre que nós lermos a Bíblia sem a presença do Espírito Santo, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ler e não vamos entender. Por mais simples que seja aquele texto que nós estamos lendo. Em Mateus capítulo 13, versículo 13, Jesus diz assim: por isso lhes fala em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Jesus já falava sobre isso. Existem pessoas que até leem a Bíblia, mas não entendem, não fazem a mínima ideia do que estão lendo. Não conseguem assimilar aquilo que estão lendo, porque leem a Bíblia de forma hermética. Leem a Bíblia de forma isolada. Ah, não tenho o que fazer, vou ler a Bíblia. Ah, estou no ônibus no trabalho, vou ler a Bíblia. Tá bom, você vai ler como? Você vai ler por quê? Principalmente, você vai ler com quem? Você vai ler sozinho? Você não vai ler a Bíblia. Mas Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê. Então, quem é esse que lê? Aí é o terceiro tipo de comportamento que a gente identifica. É aquele que lê e entende o que está lendo. Essa é uma grande virtude. Aquela pessoa que lê e que entende o que está lendo, aquela pessoa que lê a palavra de Deus e entende o que está lendo, essa pessoa é bem-aventurada. Só que isso é uma virtude para poucas pessoas. Ou vamos dizer assim, não poucas pessoas, porque muitos são os salvos, mas essa é uma virtude que somente os salvos têm. Somente aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo e falaram: Senhor, eis aqui a minha vida, faz de mim a sua morada. Somente essas pessoas conseguem ler e entender o que estão lendo. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus e agora Deus faz do seu corpo morada dele e o Espírito Santo está contigo 24 horas por dia, você sempre vai ter um intérprete do teu lado. Você sempre vai ter aquele que escreveu o que você está lendo. E nada melhor do que explicar o que você está lendo do que aquele que escreveu. Você lê alguma coisa e você não entende. Bem-aventurado aquele que lê, mas só o que lê, eu não estou entendendo. E aí você fala: Espírito Santo, me explica. E aí o Espírito Santo vai e te explica. Porque foi ele que estava lá escrevendo. Ele participou já do processo de criação. Somente os salvos têm esse prazer. Ou somente os salvos têm esse recurso. Somente aqueles que vivem uma vida aos pés de Deus, somente aqueles que vivem 24 horas com Deus morando no seu coração, com o Espírito Santo falando ao seu coração, conseguem ter a capacidade de ler e entender aquilo que eles estão lendo. Você entende o que você lê? Quando você pega a Bíblia no seu quarto, no seu trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, na igreja, quando você pega a Bíblia e você abre a Bíblia, você entende o que você está lendo? Ou você lê e fica confuso? Ou você lê e as letras se embolam, as letras se embaralham, o texto não faz sentido, você não consegue entender, você não consegue compreender, as palavras são muito difíceis, não fazem sentido para você. O que acontece quando você lê a Bíblia? Que Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê. Se você lê e entende, você vai ser bem-aventurado. E é importante a gente salientar que entender não necessariamente significa saber o significado das palavras, porque de fato muitas traduções, muitas versões da Bíblia têm um vocabulário mais rebuscado, umas palavras mais difíceis, não tão comuns. A gente não está falando disso. O que eu estou falando de ler e entender é ler e entender a mensagem da Bíblia. Às vezes nós lemos,
palavras difíceis que a gente não faz a mínima ideia do significado, mas a gente entende a mensagem, porque é o momento que a gente lê a palavra de Deus. Deus fala conosco no nosso coração através da sua palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Você lê a Bíblia? Com que frequência você lê a Bíblia? E se você lê a Bíblia, você entende a Bíblia? Você consegue entender a mensagem da Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você entende o que você está lendo? Ou são apenas versículos, livros, capítulos, histórias, muitas das vezes desconexas, muitas das vezes distantes entre si, que não fazem o mínimo sentido diante do que você está lendo? A segunda coisa que nós aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 é: bem-aventurado aquele que lê, vírgula, e os que ouvem as palavras desta profecia. Então a gente entende que para eu ser bem-aventurado, para eu experimentar da bem-aventurança, dessa felicidade extrema, dessa satisfação, dessa convicção, para eu ter essa característica de morador do céu, não basta que eu leia e entenda. Eu tenho que ouvir as palavras. Diego, você agora me confundiu. Porque você está falando de ler a Bíblia. Eu até entendo, porque a Bíblia é um livro, é um texto que eu posso ir lá e ler. Mas você está falando de ouvir. Só que eu não posso colocar o ouvido na Bíblia, porque não sai som. A Bíblia não é uma caixa de som, ela é um livro. Como que eu posso ouvir a Bíblia? Como que eu posso ouvir a palavra? Ouvir a palavra de Deus é outra necessidade que nós temos. Nós temos que ler e temos que ouvir. Mas antes de explicar em como nós podemos ouvir a palavra de Deus, o fato de o apóstolo João escrever que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, nos diz que existem dois comportamentos sobre ouvir. Existem aqueles que não ouvem e aqueles que ouvem. O que são aqueles que não ouvem? São aqueles que até leem a Bíblia, são aqueles que entendem a Bíblia, mas eles só estão interessados no relacionamento de mão única. Eu quero ler e eu entendo, mas eu não estou interessado em ouvir. Eu quero ler, eu quero entender, mas quando ela fala comigo de volta, eu deixo de lado. Eu esqueço. Ou a gente pode traduzir também como aquelas pessoas que muitas das vezes estão desesperadas, estão tristes, estão buscando uma resposta. Aí elas vão, abrem a Bíblia, leem a Bíblia, entendem a Bíblia. Mas na hora que a Bíblia vai falar com ela, ela fala assim: não, isso aí eu não quero. Não, essa parte eu não gostei. Não, essa parte não serve para mim. Nós aprendemos hoje na escola dominical sobre a profecia de Ezequiel capítulo 8. Não, essas abominações não são para mim. Isso aí é só para o povo de Israel. Mas a Bíblia está falando com você. Você leu o texto, você entendeu a mensagem, mas na hora de ouvir a mensagem, na hora de guardar a mensagem da Bíblia, você fala assim: não, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para aquele povo, essa mensagem é para aquele tempo, essa mensagem é para o meu irmão, essa mensagem é para a igreja, mas para mim não é essa mensagem. São pessoas que não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Só que o apóstolo João diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus. Existem pessoas que estão sempre prontas para ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E a palavra de Deus fala. Por mais que ela não tenha um alto-falante, por mais que não saia som da Bíblia, mas ela fala. E ela fala claro como o som mais perfeito que você pode ouvir. Ela fala limpo. Ela fala direto no coração. Ela fala sem ruído. Ela fala no volume certo, nem alto, nem baixo. Ela fala direto ao coração. A palavra de Deus fala. Por que a palavra de Deus fala? Porque ela é viva. Porque ela é a palavra de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra de Deus. E lá em Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, nós encontramos um alerta sobre aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus fez um alerta para aquele povo que não ouvia a palavra de Deus. Eles até liam, mas não ouviam. De novo, bem-aventurado, não só aquele que lê a palavra, mas aquele que ouve a palavra. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes, não vai ser aquilo que a gente quer ouvir. Muitas das vezes, ouvir a palavra de Deus vai soar, vai ser duro. Você não vai querer ouvir. Muitas das vezes, quando você começar a ouvir a palavra de Deus, você vai querer fechar o seu coração e falar assim: não quero mais ouvir. Você vai querer fechar a Bíblia e falar assim: não, Deus, já ouvi o suficiente. Mas muitas das vezes, ouvir a palavra de Deus vai ser como um bálsamo na sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus serve para... Ouvir a palavra de Deus serve para nos alegrar, serve para nos exortar, serve para nos ensinar, serve para tudo. É o próprio Deus quem está falando. Se é o próprio Deus quem está falando, não existe palavra ruim que saia da boca de Deus. Pode ter certeza que sempre que você ouvir a palavra de Deus, vai ser a palavra certa para o momento certo. Ouvir a palavra de Deus é o que nos faz ter paz no meio da tribulação. É o que nos faz ter calma diante de situações desesperadoras. É o que nos faz ter certeza de que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho correto. Ouvir a palavra de Deus é importante, assim como ler a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras da profecia. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras de Deus. Não se contente só em ler e entender a Bíblia, mas busque ouvir, através da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Ele fala conosco. Por mais que você ache que não. Mas esse livro, ele é vivo. Esse livro é especial. Esse livro, ele é diferente. Esse livro é um livro que não há outro igual. Você pode pegar o livro mais famoso do mundo. Você pode pegar o texto mais lindo do mundo, o texto mais belo do mundo, o texto mais profundo do mundo. Ele não vai falar com você. Você vai ler, vai entender, vai assimilar alguma coisa, mas ele não vai falar com você. Ele não vai tocar no fundo do seu coração. Ele não vai responder uma pergunta que só você sabe o que você perguntou. Ele não vai responder uma pergunta que às vezes você nunca falou com ninguém, você só pensou em um momento. E aí você lê a Bíblia e a Bíblia fala com você: olha, sabe aquela dúvida que você tinha? Sabe aquilo que você me perguntou? Sabe aquilo que estava no seu coração, no seu entendimento, quando você me abriu para buscar a resposta? A resposta é essa. Isso só a Bíblia acontece. Você pode pegar livro de filósofos, você pode pegar livro de sociólogos, você pode pegar livro de diversos assuntos. Nenhum deles vai falar ao seu coração como a Bíblia fala. Porque somente a Bíblia é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é a condição fundamental para que a gente possa seguir o caminho do nosso Deus. Porque como que você vai seguir um caminho se você não está ouvindo as direções que te são dadas? Como você pretende chegar ao céu? Como você pretende andar com Deus se você não ouve como Deus fala com você? Por isso que não basta nós só lermos. Por isso que bem-aventurado é aquele que lê e ouve a palavra de Deus. Mas em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João não para por aí. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Mas tem uma terceira característica, ou um terceiro ponto. E guardam as coisas que nela estão escritas.
tem aquele que lê, e aí daquele que lê, tem aquele que não lê, tem aquele que lê, mas não entende, mas tem aquele que lê e entende. Tem aquele que ouve, tem aquele que não ouve. Mas também é preciso guardar. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Nós precisamos não só ler e ouvir, mas precisamos guardar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não somente ouvintes, mas praticantes. Você lê, você entende. Você ouve, mas não pratica. De que adianta nós ouvirmos e não praticarmos? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser vivida, ela deve ser praticada. De que adianta eu ler a palavra de Deus? De que adianta eu entender a palavra de Deus? Do que adianta eu ouvir a palavra de Deus? Mas na hora de praticar eu deixo tudo que eu aprendi, eu deixo tudo que eu li, eu deixo tudo que eu ouvi do próprio Deus, eu deixo isso de lado e faço aquilo que eu quero. Não adianta nada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos serás feito. Veja bem, tem duas condições. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós. É preciso guardar a palavra de Deus. Não basta só seguir a Deus. Em João capítulo 15, versículo 7, fica claro que não basta nós estarmos diante de Deus. Não basta nós querermos andar com Deus. As palavras dele precisam estar em nós. Ou seja, não basta nós lermos e ouvirmos, precisamos guardar a palavra de Deus. E o que acontece quando nós lemos, ouvimos e guardamos as palavras de Deus? Bem-aventurado nós somos. Um texto que reflete isso muito bem está em Apocalipse. Apocalipse não, Atos. Atos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Do versículo 26 ao versículo 39. Atos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 39, um texto bem famoso, um texto bem conhecido, do apóstolo Filipe com Eunuco Etíope. Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 39, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu caminho, no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando essa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 39, nós temos a representação, a aplicação prática de Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O eunuco estava com o livro. Ele é um eunuco, mordomo, como diz no versículo 27, superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ou seja, era uma pessoa que entende-se que tinha um certo conhecimento, que tinha uma certa capacidade intelectual, não era uma pessoa comum, que tinha um exemplar da Bíblia. Não da Bíblia, óbvio, mas tinha a palavra de Deus ali. Ele tinha um livro sagrado, ele tinha um livro de Isaías. Ele lia, mas não entendia, porque ele ia sozinho. Ele não tinha a presença do Espírito Santo do lado dele, explicando aquilo que ele estava lendo, fazendo entender aquilo que ele estava lendo. E aí o apóstolo Filipe chega para ele e fala assim, entende tu o que lês? E ele fala, como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Como que nós vamos ler se não tem o Espírito Santo ao nosso lado para explicar? Nós vemos uma pessoa que tinha um texto sagrado, mas estava perdido. Não conseguia entender o que estava lendo. E aí Filipe, no versículo 29, o Espírito diz a Filipe, chega-te e ajuda esse carro. E aí no versículo 32, nos diz em que lugar da Escritura que o eunuco estava lendo. E aí no versículo 34 diz, e respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo, de algum outro. Ou seja, nós vemos que o eunuco tinha várias dúvidas, tinha vários questionamentos, ele estava perdido, ele lia o texto, ele sabia ler o texto, mas não conseguia entender o texto. E aí no versículo 35, então Filipe abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe explicou para ele a palavra. Agora o eunuco lê, entende e ouve o que Filipe estava falando. Filipe, no versículo 35, lhe anunciou a Jesus. O eunuco, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu o evangelho de Jesus. E o que acontece quando ele ouve o evangelho de Jesus? No versículo 36, eles passando ao pé de uma água. Diz assim, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ele entendeu. Ele leu, ele entendeu, ele ouviu. Porque ele viu água e falou assim, cara, por que eu não posso ser batizado? O que me impede de ser batizado? Ele queria ser batizado, nós sabemos, eu imagino que todos aqui sabem, ou se não sabem, vão saber agora que o batismo significa, o batismo é uma confissão pública de fé, o batismo é um ato simbólico onde você diz, estou morrendo para o mundo e nascendo com Cristo. O Lucas ele pergunta para Filipe, que me impede de ser batizado? E aí Filipe fala para ele, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, ou seja, o eunuco, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse homem se converteu. Ele entendeu, ele ouviu e ele guardou a palavra de Deus. Qual foi o resultado disso? Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. O eunuco ficou jubiloso. Ele estava com o livro do profeta Isaías, ele lia e não entendia nada. Filipe foi ao encontro dele, guiado pelo Espírito Santo. O explicou. Ele leu o livro, ele entendeu o livro. Filipe então anuncia a ele o Evangelho de Jesus Cristo. Ele ouve a palavra de Deus. Ele se converte, ele se batiza, ele guarda as palavras de Deus no seu mandamento, porque ele guarda porque quando ele viu uma água, ele falou assim, por que eu não posso ser batizado? Então ele aprendeu sobre o batismo e ele guardou aquilo ali. Qual é o resultado disso? Versículo 39, e jubiloso continuou o seu caminho. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras desse livro. Nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, nós precisamos guardar a palavra do nosso livro. O que a Bíblia significa para você? O que a Bíblia representa na sua vida? Que efeito a palavra de Deus tem no nosso dia a dia? Se nós lermos, ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados.
Ler, ouvir e guardar a palavra de Deus nos qualifica como cidadãos do céu. Ler, ouvir e guardar as palavras de Deus nos qualifica como servos do Senhor. Ler, ouvir e guardar as palavras de Deus nos diferencia daqueles que não leem, daqueles que não entendem, daqueles que não ouvem e daqueles que não guardam. Bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus. Busque ser bem-aventurado. Bem-aventurado não é somente você ter uma satisfação, uma felicidade extrema, não é somente você se sentir bem. Bem-aventurado é você ter a convicção de que o seu passaporte está carimbado e que a sua morada no céu está garantida. De novo, lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, nós vemos qualidades, nós vemos atributos. Todo momento que nós vemos na Bíblia sobre bem-aventurado, as bem-aventuranças, elas nos qualificam para morarmos com Deus. Você quer morar com Deus? Você tem que ser bem-aventurado. Você quer ser bem-aventurado? Então lê, ouve e guarda as palavras deste livro. Para muitos é apenas um livro comum. Para muitos é apenas um livro sem sentido. Para muitos é apenas um livro complexo. Para muitos é apenas um livro que, para muitos, infelizmente, é um livro que não tem nenhuma verdade. É um livro que é só a história da carochinha. É um livro que não tem nenhuma credibilidade. Mas esse livro é a palavra do Deus vivo. Esse livro é o nosso manual de regra, fé e prática. É nesse livro que nós encontramos as respostas que nós buscamos. É nesse livro que nós encontramos as palavras que nós precisamos. É esse livro que nos dá a esperança de que o nosso Senhor Jesus, um dia Ele morreu por mim e por você. Um dia Ele morreu pelo nosso pecado, mas Ele ressuscitou, está à destra de Deus. E um dia Ele vai vir nos buscar. E o dia que Ele vier nos buscar, nós vamos subir com Ele e vamos reinar juntamente com Ele para toda a eternidade. Você sabe o que significa eternidade? Eternidade é para sempre. Eternidade não tem fim. A eternidade é para sempre. Se nós lermos, ouvirmos e guardarmos as palavras desse livro, nós estaremos qualificados, nós estaremos garantidos para reinar com Deus, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Leia esse livro. Mas não se contente somente em ler esse livro. Peça ao Espírito Santo que te faça entender este livro. E se você ainda não consegue entender, não consegue ler, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Peça ao Senhor Jesus que faça morada no seu coração. Fala, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me entenda, que o Senhor me explique. Eu quero que o Senhor fique comigo 24 horas por dia. Eu quero que a cada momento, em qualquer situação que eu abra, que eu leia esse livro, eu quero sempre poder entender a Tua palavra. Peça a Deus que mora no seu coração. E Ele vai te ajudar a entender cada palavra desse livro. Mas não se contente somente em ler e entender. Mas ouça as palavras desse livro. A Bíblia fala com você. Ela fala comigo. E eu tenho certeza que ela vai falar com você todos os dias. Ouça as palavras deste livro. Essas palavras têm poder. E por fim, guarde as palavras desse livro. Não se contente em entender. Não se contente em ouvir, mas guarde as palavras desse livro. O eunuco só seguiu o seu caminho jubiloso depois que ele guardou. Ele tinha tudo, ele era o eunuco, ele estava feliz, ele estava contente. Mas ele precisava ler, ouvir e guardar. Guarde as palavras desse livro. Guardar as palavras desse livro. Ler, ouvir e guardar as palavras desse livro. De novo, vai te qualificar para um dia reinar eternamente juntamente com Jesus Cristo e o nosso Deus para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.